Em 2014, Dilma Rousseff vence as eleições para presidente do Brasil e é reeleita presidente. Ela foi para o segundo turno com Aécio Neves, que é do PSDB, que inclusive afirmava que o PT era freguês dele em eleições, que ele nunca tinha perdido alguma eleição para ninguém do PT. Pois bem, isso resultou que depois da eleição da Dilma, na volta do Aécio Neves para o plenário, ele prometeu uma oposição intransigente e incansável. E toda a movimentação da história, o movimento do tabuleiro, nos leva a crer que o Aécio Neves é o principal responsável, é o responsável inicial do golpe parlamentar que houve em 2016. E aqui no Notícias Comentadas a gente vai registrar essa parte da história, lembrando que daqui a 10, 20 anos, quando os nossos filhos quiserem estudar um pouco história, eles vão ter que saber a verdade, o que de fato aconteceu no Brasil durante esse golpe parlamentar. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto, porque só assim faz sentido. A mídia, da forma como ela é, muitas vezes mascara o que está acontecendo de fato atrás dos bastidores. Para você saber a verdade, assine aqui o canal Notícias Comentadas, se inscreva no nosso canal e depois de se inscrever, ative aqui as notificações, clicando nesse sino, vai aparecer essa tela, você marca aqui e salva. A partir disso, você será notificado toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Como eu falei a vocês, nós temos motivos suficientes para acreditar que o PSDB é o pivô inicial do golpe parlamentar de 2016. O golpe é o seguinte, é porque não foi provado nada contra Dilma Rousseff, e mesmo assim ela foi destituída do cargo através do processo de impeachment. E por que isso acontece? Esse vídeo de agora vai complementar esse outro vídeo aqui que diz o seguinte, o Brasil refém do PSDB. Você precisa entender hoje o que é o PSDB do Brasil. Nós temos aí, hoje em 2016, o maior processo de investigação de corrupção no Brasil, e mesmo assim esse maior processo, apesar de inúmeras pistas aí, delatores falando de Aécio Neves, de um monte de gente do PSDB, ninguém do PSDB é de fato preso ou acontece alguma coisa com ele. Está se formando uma espécie de milícia no Brasil, a milícia do PSDB, uma milícia partidária, porque a justiça está agindo de forma partidária, seletiva. Nesse vídeo aqui você vê isso e também durante esse vídeo que eu estou gravando agora você vai ver isso. Então, como começa esse processo? Logo após a eleição, o Aécio Neves vem para o plenário e promete aqui uma oposição incansável. Na verdade, ele também falou intransigente. Você já vê que esse vídeo aqui só fala de oposição incansável, mas o discurso completo do Aécio Neves está aqui no Jornal do Senado. Ele diz oposição incansável e intransigente pelo Brasil. E a palavra foi muito bem utilizada pelo Aécio Neves. Você coloca aqui no Google a palavra intransigente e o Google fala o seguinte, adjetivo e substantivo de dois gêneros, aquele que não transige, que não faz concessão, inflexível, intolerante, que é aquele que não se caracteriza pela austeridade, pela rigidez e na observância dos seus princípios. Ele foi intolerante. O Aécio Neves, ele foi tão intolerante que ele, por vaidade, unicamente por vaidade, por ter perdido a eleição para alguém do PT, perdido para Dilma Rousseff, quem sabe uma mulher, perdeu para uma mulher, ele não aceitou isso e se fosse necessário levar o Brasil para uma crise econômica, ele faria isso. E todo o processo foi construído a partir de uma crise política, que depois se transformou numa crise econômica. Hoje o Brasil está dominado por pessoas que estão praticamente quebrando o Estado. E tudo isso vem do fruto do chute inicial dessa figura que é o Aécio Neves. Vamos entender. PSDB, assim que a Dilma ganhou as eleições, o PSDB não aceitou, né? Ele prometeu fazer oposição mais dura ao governo Dilma, e aqui está falando sobre isso. Tucanos e aliados pretendem usar denúncia sobre a Petrobras e marcação cerrada sobre promessas de campanha para fustigar Dilma Rousseff. O intuito aqui era o seguinte, bater no governo, enfraquecer o governo para depois dar um jeito de acabar com o governo, fazer um impeachment. Isso já é mostrado aqui
Pelo Google, notícia do jornal O Globo, Aécio Neves diz que Dilma não vai concluir o mandato. Ele falou aqui, só que quando eu tento abrir esse link, ele, como é do jornal O Globo, ele quer que a gente pague. Eu acho que pagar pelo jornal O Globo ninguém merece. A qualidade do jornalismo é péssima. Aécio diz que Dilma não vai concluir o mandato. Basta essa informação aqui pra gente e depois ele bloqueia essa tela pedindo que a gente faça assinatura ou compre o Globo. É ridículo isso. Mas, bom, você pode ver aqui um outro link também. Você vê aqui, ó, Tucanos, já foi de São Paulo, fala Tucanos. Na verdade foi Aécio Neves. Tucanos prevêem que Dilma não fica no poder até 2018. Por que que você acha, sinceramente, por que que você acha que eles, os tucanos, Aécio Neves, Fernando Henrique, tinham tanta convicção de que Dilma não ia ficar no poder até 2018, se ela foi legitimamente eleita? Por causa dos motivos que estão sendo explicados nesse vídeo aqui, o Brasil refém do PSDB. O PSDB hoje ele está em todas as 3 estruturas de poder, legislativo, judiciário e executivo. Ele, em todos os poderes ele tem. Além do mais, boa parte dos políticos do PSDB também dominam a mídia. E todo mundo trabalha junto. Então ele sabia muito bem o que ele estava falando, quando ele disse que a Dilma não ia ficar no poder até 2016. Aqui já começa a presunção do golpe. Como é que você sabe que ela não fica no poder até 2018? Você tem uma bola de cristal? O que é? É por causa disso, é porque o golpe parlamentar já estava planejado aqui. Durante a campanha, se a Dilma ganhasse, então a gente ia fazer assim, assim, assado. Já existe toda uma arquitetura, uma construção de uma infraestrutura que fizesse com que fosse possível o impeachment da Dilma. Então o que ele começou a fazer? Primeiro o PSDB pediu à TSE auditoria para verificar a lisura da eleição e pediu a recontagem dos votos. No processo talvez inédito no Brasil, primeira vez que um candidato derrotado do PSDB, candidato derrotado, eu estou falando isso várias vezes porque o Aécio Neves ele tem problema de escutar a palavra derrotado, ele fica extremamente irritado. Então quer irritar Aécio Neves ou o PSDB, fala derrotado a ele. Então o candidato derrotado, né, ele não aceitou a derrota que perdeu para uma mulher, aí ele foi lá e pediu recontagem do voto. O que aconteceu depois? A auditoria do próprio PSDB concluiu que não houve fraude na eleição. Aí, bom, ele teve que engolir isso a seco, né? Bom, sacanagem, isso não deu, então vamos tentar uma outra coisa. O PSDB pede ao TSE cassação do registro de Dilma e diplomação de Aécio como presidente. Chegou ao cúmulo de propor isso aqui. Agora, adivinhem por quê que ele propôs isso aqui. Eu estou deixando todos os links para que você depois leia a notícia, não acompanhe somente no vídeo, mas você leia a notícia e entenda o que está acontecendo. Eles pediram de fato ao TSE que cassasse Dilma, né, e colocasse o Aécio como presidente. Não, eu perdi nas urnas. Não, mas eu não quero perder, não. Eu quero ser presidente. Então vamos lá no TSE e vamos pedir lá para eles cancelarem. Né, cancelar. Agora, por quê? Qual foi o motivo? O motivo alegado pelo PSDB é que houve doação, houve propina doada para a campanha de Dilma e Temer. E o que ele não falou é que as doações que foram para Dilma e para Temer vieram do mesmo caixa, ou seja, das mesmas empresas que doaram também para a campanha do Aécio Neves. Então, é tipo assim, nesse outro vídeo aqui você vai ver que dinheiro, né, o dinheiro que vai para o PT é propina, mas o que vem para o PSDB não é propina. Hoje, a gente viu aí o caso do dinheiro do R$1 milhão que foi doado o cara da empreiteira, OAS, ele falou que era propina para o PT. Só que aí a defesa da Dilma achou a cópia do cheque e mostrou para eles que na verdade aquele dinheiro que eles deram foi diretamente para o senhor Lulia. Lulia, dessa vez eu vou falar bem claro para vocês, Lulia, não é Lula, é Lulia. Sabe quem é Lulia? É o Temer. Pois é, o dinheiro foi para ele. E de repente o cara da própria empreiteira mudou o discurso. Ele disse, não era, na verdade não era propina não, minha gente. Foi doação mesmo, doação legal, tudo tranquilo. Por que hoje? Porque hoje o PMDB é na verdade o governo do PSDB, só que fora das eleições, sem ganhar nas urnas. Então PMDB e PSDB hoje estão juntos. PSDB jogou purpurina no PMDB, convenceu Michel Temer de dar-lhe uma rasteira na Dilma,
deu a rasteira, o Temer se tornou presidente, né, e agora tem que proteger um pouco o PSDB. Só que isso tem data para acabar, que vai ser no ano de 2016. No ano de 2016, deixa o Temer aí. 2017, tudo indica que pode haver aí o Temer pode cair e muito provavelmente, retornando aqui novamente aqui, como o Brasil é refém do PSDB, o Congresso Nacional é dominado pelo PSDB e seus aliados, muito provavelmente o próximo presidente do Brasil, quando o Temer cair, vai ser alguém do PSDB. E isso eu estou falando hoje no dia 20 de novembro de 2016. Vamos esperar o ano que vem para ver se mais essa profecia aqui do oráculo, aqui do Notícias Comentadas, não vai ser realizada. Ao estudar o movimento do tabuleiro, a gente conclui isso. E não tenho pedra de bola de cristal aqui, não tem nada disso, não sou cartomante, sou nada disso, pessoal. Basta olhar o movimento do tabuleiro para você entender o que está acontecendo na política brasileira. Então, você vê que o dinheiro, o próprio empreiteiro, que era presidente da OAS, Otávio Azevedo, está aqui o nome dele, Andrade Gutierrez, não OAS. Ele fala de uma hora que era propina, que foi doada para o PT, propina, do negócio da Petrobras, e daí quando provou que não foi para o PT, o dinheiro foi para o PMDB, ou seja, para o PSDB também, que são aliados agora, aí foi doação, é tudo legal, e parece que vai ficar por isso mesmo. Às vezes a gente se pergunta o que aconteceria se esse cheque de propina tivesse ido para Dilma, ou tivesse ido, vamos dizer, para o Lula, sem o I. Imagina o teatro, imagina o show, pirotecnia, o que o Sérgio Moro faria, imagina o que o Gilmar Mendes, o tanto de gente que ficaria alegre, finalmente conseguiram pegar o Lula. Você pode até achar que o Lula é corrupto e tudo mais. Até agora não provaram nada como ele, você tem direito de achar o que você quiser, você tem liberdade para isso. A questão é, friamente analise, se fosse para o Lula, seria o maior escândalo da história do Brasil, com toda certeza. Como é para o Temer, o tratamento é diferenciado, e é isso que a gente está colocando aqui em pauta. É a justiça que é seletiva no Brasil, ela dá várias provas de seletividade no Brasil. E é isso que a gente vai registrar para a história. E a seletividade da justiça brasileira, uma das coisas que justifica o golpe parlamentar de 2016. Justamente por essa seletividade. E aqui não é achismo não, pessoal. Vocês estão só olhando as notícias e vendo o movimento dos tabuleiros. Ministra do TSE manda investigar fornecedores da campanha de Aécio. O Aécio Neves é acusado de vários crimes de corrupção. Só que estranhamente, nada acontece com ele. Na campanha dele para presidente também houve indícios de ilegalidade. Mesmo assim, a ministra manda investigar e pronto, ninguém fala mais nisso. Olha, essa notícia aqui é de agosto de 2016, mas assim, não ganha espaço na mídia. Você, para achar essa notícia aqui, apesar dela ter sido publicada na Globo, você tem que buscar muito, muito bem buscado no Google, não é qualquer pesquisa que você vai achar isso aqui. Tá na internet, só que fica escondido. Né? Enquanto isso, né, o Aécio Neves, ele fala da campanha da Dilma, que tem que tirar a Dilma, não sei o quê, porque ela teve problema na campanha, e aí ele faz corrupção pior ainda. Enquanto isso, atrás dos bastidores, o Eduardo Cunha, né, depois da aliança do PSDB bater muito no governo da Dilma, e aqui a Dilma tem um problema seríssimo. A Dilma não sabe se defender, definitivamente não sabe se defender. Ela muitas vezes se enrolava nos palavreados aí, né, puxava uma palavra ou outra, e isso também foi bastante utilizado pelos blogueiros, pelos youtubers, fizeram música para ela, aquele negócio lá da mandioca, de vez em quando ela falava uma besteira lá, né, e algumas vezes ela falava uma besteira que tinha sentido, mas mesmo assim passava como besteira. Enfim, ela não sabe se defender. Eu acredito que se fosse o Lula não teria acontecido nada disso, de bater e a pessoa não saber se defender. E quando viram isso, que ela não sabe se defender, aí batiam mais forte. Batiam muito forte mesmo. E durante esse processo foi crescendo a oposição, alguns partidos que eram da base do governo foram saindo, enquanto isso o PMDB já estava atuando, né? E quando foi no dia 2 de dezembro de 2015,
Finalmente, Eduardo Cunha, um camarada acusado de diversos processos de corrupção, que era presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. Ele, junto com a sua turma, aqui ele já tinha declarado ser oposição ao governo, aceitou o pedido de impeachment da oposição contra Dilma Rousseff. Esse pedido de impeachment foi pago pelo PSDB para uma professora da USP chamada Janaína Pascoal. E aqui ela admite, durante o depoimento que ela teve lá, Janaína Pascoal admite ter recebido R$45 mil do PSDB para elaborar pedido de impeachment. Isso está aqui nessa notícia que agora está piscando aí com esse monte de propaganda aqui atrás dessa revista Fórum. Mas é um fato conhecido em que ela própria admite aqui que foi contratada pelo PSDB. Embora ela chore, faça um monte de coisa e tal, mas na verdade ela foi contratada pelo PSDB para fazer o trabalho, deu entrada no impeachment, e aí quem aceitou o pedido de impeachment? Justamente o PMDB, que hoje está no governo, através da figura do Eduardo Cunha. Olha, o Eduardo Cunha ele foi preso. Normalmente dá para se provar, né, através de um movimento do tabuleiro também, dá para se provar que o Eduardo Cunha fez o processo de impeachment por causa do problema dele com a Dilma lá em Furnas. Mas isso é assunto para outro vídeo, vamos tratar em outro vídeo. Normalmente o processo que ele comandou, o impeachment, deveria ser anulado. Mas a justiça, infelizmente, é seletiva no Brasil. Aqui nesse vídeo ela está admitindo que foi contratada pelo PSDB e não teve nenhum problema com isso. Agora você pensa que essa história é nova? Na verdade não. A Dilma contou essa mesma história, inclusive esse vídeo é baseado justamente no processo investigativo do que a Dilma fala aqui nesse vídeo. Você vê a pessoa falando, você pausa o vídeo e vai pesquisar a notícia. E foi isso que eu fiz. Peguei esse vídeo aqui da Dilma, fui pesquisando cada coisa que ela afirmou aqui e fui confirmando através dessas notícias o que de fato aconteceu. Então, toda a explicação do que eu fiz aqui, a Dilma está falando em 2 minutos e meio, diretamente na cara do Aécio Neves. Eu aconselho a que você reveja esse vídeo, mas também reveja os fatos históricos que cercam esse vídeo aqui e essa fala da Dilma Rousseff. Enquanto isso, a gente continua dizendo que é importante o combate à corrupção no Brasil e que a Lava Jato é muito importante para o Brasil, mas infelizmente a pessoa que comandou o processo de impeachment, que inaugurou, que por vaidade levou todo um país, 210 milhões de pessoas, a uma crise política e depois uma crise econômica, o responsável direto pela inicialização desse processo, realmente, que eu considero agora, minha opinião, altamente irresponsável. Como é que por vaidade, por única e exclusivamente vaidade, você leva um país ao caos? Ao caos. Você coloca um governo lá que está destruindo todos os investimentos na questão social, está fazendo o pobre pagar por toda inconsequência, intransigência, como ele mesmo diz. Não está nem aí para quem está se arrebentando nesse processo, porque ele está de boa lá, com bastante dinheiro, inclusive o dinheiro que ele é suspeito de ter desviado. Como é que uma pessoa dessa leva um país ao mais absoluto caos, que é o caos político hoje que tem no Brasil, que ocasionou também uma crise econômica? Um sujeito que tem, aqui em 2014, publicado na revista Carta Maior, 14 escândalos de corrupção, pelo menos, envolvendo Aécio Neves. E continua recebendo um tratamento diferenciado por parte do Tribunal Superior, né, o Supremo Tribunal Federal, aqui através da figura do Gilmar Mendes, que mais de uma vez barrou a investigação e até o depoimento de Aécio Neves. Qual o sentido de você ter alguém que é suspeito e você, como ministro do Supremo Tribunal Federal, barrar inclusive o depoimento, nem sequer escutar a pessoa? Para entender isso, você precisa ver esse vídeo aqui, O Brasil Refém do PSDB. E eu peço que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais, esse O Brasil Refém do PSDB e esse que eu também estou falando, porque as coisas todas se ligam. Nada ocorre solto no universo, nada ocorre por acaso. Tudo que está acontecendo no Brasil hoje é um movimento ensaiado nos corredores, nos bastidores, e que você só vai conseguir entender através de análises como essas que a gente faz aqui no canal Notícias Comentadas.
Por isso, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, ajude o canal a crescer, porque o Brasil precisa saber a verdade. A mídia funciona através de interesses privados e hoje a mídia é comprada pelo presidente. Então ela só vai publicar coisas que interessam ao presidente, nada mais. Aqui no canal a gente analisa isso mais a fundo e tenta destraçar aí, tenta desvendar a verdadeira verdade, se é que pode se falar assim, por trás do noticiário, ou seja, a notícia dentro de um contexto. Para ficar sabendo também pelos nossos vídeos através de e-mail, vem aqui diretamente ao nosso blog noticiascomentadas.org, se inscreva aqui no nosso newsletter, colocando o seu nome, pode deixar só o e-mail também, coloca aqui seu e-mail, assine o nosso newsletter e assim você vai receber gratuitamente informações e atualizações sobre todos os vídeos e as matérias que estão sendo publicadas aqui no nosso blog. Lembrando que nós temos vídeos como esse que você está vendo, mas também temos matérias, textos escritos diretamente aqui no blog. Deixe o seu comentário, lembrando que a gente não tem censura, seja a opinião que você tenha, crítica, elogios, qualquer coisa é aceito e a discussão está aberta a partir de agora. Um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo.